Bom dia a todos e a todas. Muito obrigada por estarem hoje conosco num sábado, com todos os esforços que nós fazemos para as nossas atividades. Represento a comissão de Working Party da FEPAL, constituída por um membro da região norte, que é Luiz Fernando Alcântara, um do centro, que é o Bruno Salício, e também um membro da Zona Sul, que é a senhora Pacheco, Angélica Pacheco. A FEPAL tem 8 grupos de Working Parties. Nós dividimos em 2 sessões, de fato a primeira, que será esta de hoje, e eles vão apresentar hoje o avanço e o estágio de seus trabalhos, e no dia 25 de abril, os outros Working Parties vão apresentar a segunda parte para completar, então, a apresentação. Então, em ambos os grupos estarão presentes os Working Party que estão em processo de serem aceitos. A comissão científica montou conosco essa atividade e a ideia é motivar para que estejamos todos presentes no Congresso do Chile, que estaremos preparando para o próximo ano. Então, primeiramente, eu passo a palavra para a Lili, a presidente da FEPAL, que hoje nos acompanha e tem algumas palavras para que possamos iniciar os trabalhos de hoje. Lili, por favor. Bom dia a todos, a todas. É uma alegria estar aqui hoje com vocês. Eu quero agradecer a iniciativa de organizar essa importante atividade, porque essas atividades preparatórias são muito importantes. Eles nos aproximam dos diferentes temas que nos motivam a participar. Sabemos que o próximo congresso da FEPAL, intitulado Ansiedade, Vazio e Ação, será realizado de 29 de setembro a 3 de outubro do próximo ano, em Santiago do Chile. E, como de costume, teremos diferentes atividades científicas, workshops clínicos, apresentações de trabalho e, claro, working parties, que nós queremos dar essa importância que tem, porque é uma metodologia que permite aprofundar a discussão sobre como trabalha um psicanalista com o seu paciente numa sessão psicanalítica, ultrapassando as barreiras teóricas e culturais. Então, acreditamos que num congresso internacional, como é o nosso congresso, trabalhar através dessa metodologia é muito rica, porque favorece o intercâmbio entre as diferentes sociedades da FEPAL. A diretoria da FEPAL, junto com a comissão local chilena, está trabalhando intensamente para que o Congresso possa oferecer, digamos, uma experiência cultural e social muito rica, sem perder de vista o principal objetivo do Congresso, que é o intercâmbio científico. Dessa vez, o foco nos pilares da prática clínica psicanalítica, na natureza científica da psicanálise e contribuições possíveis no campo da prevenção. Agradeço especialmente ao nosso diretor científico e à equipe que assumiram essa tarefa que exige muito trabalho. Desejo a todos vocês um dia de trabalho muito bom para esse necessário Working Party. Webinar, corrige. E a quem eu agradeço principalmente a Maridel Cantelli. Obrigada. Obrigada, Lili. Agora passo a palavra para Igor, que está em representação do secretário científico, que vai dar as boas-vindas a todos nós em nome da Renata. Você está por aí? Sim. Sim, Buenos sim. días. Bom dia. Como estás? Você está bem? Todo bien, gracias. Muito bem. Sou Igor Alcântara. Eu sou Igor Alcântara. Represento aqui Eu Renato represento. Lucas, diretor científico de FEPAL. Eu sou diretor científico da FEPAL. Represento o diretor científico Renato Eu estou Lucas. representando o diretor científico Renato Lucas. Bem-vindos todos. Sejam todos bem-vindos.
me gustaría resaltar Eu el gostaria de aspecto salientar o intersocietário de aspecto los working parties, intersocietário dos working parties. ou seja, uma maneira de Isso reunir é uma forma de diversas reunir sociedades componentes de diferentes FEPAL sociedades que fazem parte da FEPAL e deixar o convite para que nos e encontremos deixar o convite para que possamos nos encontrar no Congresso de Chile. no Congresso do Chile. Muchas gracias. Muito obrigada. Gracias, Igor. Ahora, Obrigado, Igor. espero que todos recuerden lo que dijo Muito bem. Sofía al comienzo. Espero que Se todos está lembrem o que comentou a Sofia no início. Temos interpretação simultânea, português e espanhol. Você pode ativar o idioma de sua preferência, escolhendo na parte inferior da tela, no globo, por favor. Eu mencionei já os membros da comissão de Working Party. Passo a palavra para a Maria Angélica e o Bruno, que vão levar adiante essa jornada, esse trabalho do dia de hoje. Maria Eugênia, por favor. Bruno, bom dia, bom dia. Bruno, você quer que eu comece ou quer iniciar você? Sim? Ok. Bom dia, estão bem? Hoje iremos apresentar 3 níveis ou 3 métodos de Working Party. O primeiro é o método dos 3 níveis para observar as transformações dos pacientes em crianças. A Marina Hartmann é a coordenadora. Posteriormente, teremos 15 minutos para que a Marina possa falar do modelo e depois teremos 10 minutos de participação do público. E assim será a forma de trabalhar com os diferentes working parties. A segunda será os modelos coordenados pela Cecília da Rosa, o terceiro modelo método Fighter, escuta pelo Cláudio Eiseric e o Sérgio Leukowitz, e posteriormente a presença de um último modelo, que é um working party in progress. Temos o aspirante, que é psicanalista na comunidade, esse é Working Party, coordenado pela Isabel Mancioni e Carlos Tewel. Marina, a palavra é com você, então. Bom dia, muito obrigada. É um prazer estar hoje com vocês. Eu agradeço a Maridel, em nome da sua comissão, e também a presidente da FEPAL, e o diretor científico, que estejam hoje conosco. Eu pensei que no modelo dos 3 modelos de conservação da análise das crianças, por favor, o primeiro slide. É um modelo vamos ampliar, por favor, a tela cheia, obrigada. Muito bem. É um modelo, então, que surge o 3LM de adultos desenvolvidos. Esse modelo iniciou com o Ricardo Bernardi e, posteriormente, fizemos uma adaptação a partir desse modelo para crianças, juntamente com o Ricardo Delfina Miller. Esse grupo que eu estou mencionando agora é um grupo que foi o resultado da experiência dos diferentes apresentadores e moderadores do 3LM nos diferentes congressos da FEPAL. Fizemos uma convocatória para que pudéssemos seguir trabalhando nos diferentes problemas. Aí temos o modelo e o trabalho da observação das análises de crianças, e esses são os integrantes, então, que pertencem a diferentes sociedades. Aqui temos os nomes dos participantes. Próximo slide, por favor. Então, qual o objetivo desse grupo de trabalho? Eu agora não estou falando do modelo, eu não vou falar do modelo todo, porque seria muito tempo, leva muito tempo fazer isso. Mas vou trazer alguns aspectos que tornam o trabalho no processo analítico de crianças interessante. A convocação foi o ano passado para trabalhar mensalmente, de um lado, para aplicar o modelo nas diferentes sociedades da FEPAL, e também uma busca que, através dos trabalhos publicados, voltar a pensar neles através dos relatórios e resultados dos formulários. Isto é, estamos procurando simplificar e talvez
torná-lo, digamos, mais ¿Cuál es la manejável. particularidad general de Qual este a modelo? particularidade La geral desse particularidad es que modelo? fue diseñado para trabajar Bem, en tres é que niveles. foi ¿Qué quiere desenhado para decir esto? trabalhar em Cuando 3 nosotros níveis. Isso pedimos quer a un dizer, então, analista que que quando presente nós material pedimos a clínico, um analista ese material es de que un proceso apresente material clínico, largo um material de um generalmente, processo de analítico extensos momentos. No bastante vemos funciones extenso. puntuales, sino que hacemos una mirada al proceso. Fazemos, então, damos um Y usted olhar, nos ou pregunta, fazemos um en olhar este ao processo proceso, todo. vamos E a nos mirar qué perguntamos cambia o o no que nesse cambia desde processo? Bem, estas tres queremos ver o dimensiones. que muda e o El que não nivel 1, muda a partir primero, dessas 3 es una dimensões. O primeiro descripción nível é fenomenológica uma de las descrição transformaciones. Es decir, el analista va a ver y el fenomenológica grupo va a poder buscar das cuáles son los transformações. momentos E o significativos en grupo, de aquellas, lo que fato, vai nosotros poder llamamos significativas de achar ese esses análisis que momentos el grupo recoge significativos, o que nós para chamamos mirar de lo que cambió y no cambió questões en significativas distintos dessa momentos del análise, para análisis. ver o que Es mudou decir, e não siempre mudou estamos nas mirando y diferentes comparando etapas da distintos análise. Sempre momentos del estamos análisis. olhando Esto e es lo que puede comparando hacer diferentes cualquier modelos, biólogo. digamos, os diferentes momentos Bien, da análise. el nivel 2, que sería la misma O nível mirada de 2, todo el que proceso é nuevamente, exatamente o mesmo olhar implica de mirarlo todo o desde distintas processo, dimensiones envolve olhar de ¿verdad? diferentes Estas dimensiones dimensões. diagnósticas de Essas cambio dimensões fueron tomadas, ahora diagnósticas que de vamos a mudança ou da profundizar, mudança de distintas foram fuentes, que luego me voy a referir más tarde. tomadas Y ou tiradas de tercero, diferentes el mismo fontes. material E como clínico, el terceiro mismo ponto, o proceso mesmo material analítico, lo clínico, o tenemos mesmo que mirar processo analítico, preguntándonos, bueno, deve ser ¿qué visto, dibujo este digamos, como analista tuvo en su qual trabajo con é este punto? o foco que ¿Cómo teve comenzó? ¿Qué tipo de esse inicio? analista. Como Comenzó, se iniciou? É uma transformó en testagem 6 das meses, un año hipóteses de análisis. ¿Y explicativas. qué Como, pasó a los 3 depois de años? 6 Es decir, meses, um ano de revisamos análise, o que el focus aconteceu 3 interpretativo anos del depois? análisis clínico de este Revisamos paciente, a abordagem ¿verdad? Y interpretativa do el analista. grupo se E pregunta, bueno, ¿y cuáles o fue la grupo se hipótesis faz a interpretativa pergunta: qual foi, implícita então, de essa este analista hipótese para mirar ese proceso de cambio? interpretativa Bueno, desse bien, analista para entonces, ver el mismo esse material, processo pero de hecho con mudança? 3 lentes Bem, o mesmo, distintos para mirar un digamos, proceso material, analítico. mas Un com proceso 3 analítico que se lentes mira fuera de diferentes. la Um processo sesión, analítico obviamente, que é, estamos en otro olha, visto contexto de fora da análisis. sessão. Claro que La estamos em siguiente, outro contexto. Por favor, próximo la siguiente, slide. por favor. ¿Qué buscamos? Lo que Próximo dijimos, slide. O que buscamos, buscamos, então? se Bem, adelantó queremos atrás, buscamos ver los elementos positivos y negativos observar o as la mudanças ausencia de cambios positivas e que negativas ou a surgen en ausência da su mudança presentación. que Adelante. pode surgir na Quizás un punto apresentação. acá importante en el modelo, Talvez um ponto atrás, por importante favor, do vuelta atrás, modelo, es que no solamente miramos uma desde la menos, por favor, perspectiva del niño. não ¿Qué nos olhamos dice el apenas da niño? perspectiva da Sino que está la criança. O pregunta, ¿cuál es que, la não só o perspectiva que diz de ou los fala a padres criança, para mas qual a mirar aquello que perspectiva está dos pasando? pais ¿Verdad? Es para como, olhar es un aquilo modelo que que es está formalmente acontecendo com a analítico, pero criança. É um también muy modelo intersubjetivo en el que proceso. vê o Adelante. intersubjetivo no processo Siguiente, analítico. sí. Próximo slide. Bueno, les estaba diciendo los cuáles fueron, no Bem, traje então, acá, eu cuáles fueron, falava la sobre... anterior, gracias. Atrás, ¿Cuáles por fueron los favor. Estava antecedentes? El isso, 13LM de obrigada. adulto Bem, para generar el quais modelo foram os y los aportes antecedentes, os fueron enriquecidos 13LM por los de aportes adultos para gerar o del modelo Centro e as Diagnóstico contribuições Manual foram CIG enriquecidas com a para mirar los aportes contribuição de las dimensiones o el da, OPD, el que alemán, foram o y OPD alemão, todos o los aportes de PDM e o Paulina Kerenberg. Es decir, instrumento fueron que é muchas o jogo de fuentes para Paulina poder precisar Kerenberg. qué cosas Muitas incorporar en fontes lo que para poder ocurrió para analizar entender o que incorporar e levar para esse modelo para diferentes analisar dimensiones. Un elemento muy as importante diferentes en el dimensões. análisis Um de niños elemento es qué super pasa con el juego. importante na análise de Adelante, por favor. crianças é o que La acontece siguiente. com o Ahí está. jogo Entonces, la mirada ou del com as juego y qué brincadeiras. Bem, sucede próximo con el slide. juego Bem, es un o elemento olhar importante. digamos, Una do forma de jogo, expresión da brincadeira, é um natural elemento en la importante, porque é um crianza, elemento de un modo de expressão privilegiado de natural na intercambio entre la criança, uma audiencia con forma el analista. privilegiada de Y es intercâmbio este na juego que transferência com o también analista. hacemos como E é una a partir interacción daí frontal, que nós ¿verdad? fazemos esse Mirando cómo es el olhar funcionamiento del estrutural, psiquismo, vendo como é o de la funcionamento da mente, así como psique, sus e de conflictos forma y estrutural, las bem ansiedades como os fantasías. conflitos e as Lo que se le ansiedades, pide fantasias al e analista y al defesas. E o preguntador que pedimos es que para o pueda analista seleccionar momentos
é que possa selecionar momentos chaves para ele, que sejam significativos para o analista apresentador, dos diferentes momentos do processo analítico dessa criança. Próximo slide. Então, o que acontece com esse grupo? Porque uma coisa é o modelo e outra coisa são as perguntas que hoje em dia nós estamos fazendo no trabalho, voltando a olhar tudo, revisando tudo novamente. O que acontece aí é temos que ter clareza do tipo de jogo, de brincadeira que tem essa criança, se é sensório-motora, se é exploratório, se é a simbolização. Por exemplo, eu já trabalhei com crianças muito pequenas, por vezes com problemas do espectro autista, onde trabalhamos a nível sensório-motora. Então, a ideia é que há uma espécie de jogo, mas com um olhar complementar aos tradicionais olhares. Então, não vou ler todos esses pontos, porque acho que são muitos, mas dentro do jogo, são contribuições que temos de Cambridge, como finaliza essa brincadeira que inicia a criança. Se suspende porque tem um outro interesse, se há uma interrupção ou se há uma questão disruptiva. Porque, nesse caso, por exemplo, os trabalhos da Paulina, vimos que crianças que finalizam de forma disruptiva essa brincadeira, esse jogo, tem a ver com problemas de assédio sexual. Há um trabalho muito interessante que é necessário verificar e ver o processo analítico para, e temos de olhar, ver todos esses processos que temos de revisar. Próximo slide. Estamos bem com o tempo? Bem, revisando então o modelo, que é uma das tarefas desse grupo que eu apresentei no início, onde está aí o Bruno, vejo que o Bruno está aqui também. Trabalhamos algum tempo atrás com o Bruno. Bem, surgiram perguntas novas desse grupo de trabalho, que tinham a ver com o jogo tecnológico, porque os analistas, acontece com os analistas que temos de começar com coisas que propõe a criança, ou são propostas do mesmo computador, e são perguntas diferentes que temos de nos fazer. A utilização, digamos, é um uso passivo da tecnologia? Eu vejo que são imagens que vão mudando. Então, qual o modo, a forma em que a criança se vincula com essa tecnologia presente na sessão? O uso do dispositivo tecnológico gera hesitação, ele fica calmo, o que acontece com ele? Há um uso criativo, onde o dispositivo tecnológico funciona como um mediador elaborativo ou não? Claro que há diferença. Eu falo aqui de uma síntese, com uma pergunta a propósito de quando as situações de jogo aparecem. Vai além do modelo. A ideia é como incluir tudo. Qual o lugar que damos? Eu vou pular isso, porque é muita coisa. E eu vou voltar a uma coisa que tem a ver com o jogo e como hoje em dia existe uma revisão do que nós estamos fazendo, como nós estamos pensando isso, porque o grupo de trabalho, para atualizar também o que nós estamos fazendo, e como também neste momento para fazer a leitura dos relatórios realizados dos trabalhos anteriores, para ver como são feitos os relatórios de um processo clínico de anos. Isso é muito importante. Quais são as dificuldades, se é que encontramos dificuldades, como vai se respondendo às diversas perguntas que o modelo faz ao longo da discussão. Muito bem. O segundo nível, e agora vou dar um pulo, lembra que eu falava sobre o primeiro nível descritivo, fenomenológico,
olhar ao longo dos momentos significativos o analista no processo analítico com esse paciente, e depois o mesmo material é olhado através das identificações de principais dimensões diagnósticas. Eu não quero desenvolver isso, eu acho que foge ao assunto, mas eu quero mostrar um ponto importante, que é o olhar de como são dados os modos de relação durante a análise com o analista, porque é a transferência e contra-transferência, como isso vai ocorrendo no processo analítico, e também como ocorrem esses padrões, não só dentro das sessões, mas também com as figuras externas. Ou seja, na escola, nos vínculos com os irmãos, não só dentro da sessão, como a criança joga, mas como é isso no mundo externo. E nós nos deparamos com crianças que melhoram muito fora, no âmbito escolar, por exemplo, e no âmbito interno não necessariamente observamos que a criança tenha feito uma mudança interna do seu vínculo. Ou seja, essa discriminação nos ajuda a ver pontos escuros, digamos. Aqui, e esse é o outro ponto, um slide para trás. Aqui é a questão do funcionamento mental, como ocorre o funcionamento mental ou estrutural desta criança no processo analítico. Eu vou só pegar 2 pontos, não vou falar sobre todos, porque é muito extenso, mas os 2 pontos que têm a ver especificamente com a análise de crianças que nós acrescentamos no modelo. Um é a regulação sensorial, e outro é a regulação assertiva e o relacionamento que a criança tem mente e corpo. Sobre todos os outros não falarei agora. Assim como pontos que são muito importantes no momento de trabalhar o momento analítico com a criança. Seguinte slide. Vou falar sobre regulação sensorial. Então, a pergunta que nos fazemos é, na regulação sensorial que é atravessado por essa criança, com esse analista no processo analítico, é como é a capacidade dessa criança para manter o foco, a atenção em uma atividade, jogo ou interação. Ele é capaz de manter o foco de atenção? Acho que isso é um ponto importante, está relacionado com aspectos mais cognitivos e que as crianças, para poderem, inclusive, escutar a interpretação, devem focar a atenção. E, às vezes, isso é um aspecto bem deixado de lado pelos psicoanalistas. A Paulina voltou sobre isso, ela falou muito sobre a atenção. E depois, como é a sua capacidade para regular a intensidade e a natureza das suas respostas aos estímulos sensoriais, por exemplo, sons, as luzes, o tato. Existem crianças que, por exemplo, com som, podem se desorganizar muito, principalmente crianças que são do espectro autista, ou simplesmente são mais sensíveis no que se refere ao aparelho psíquico de algumas crianças. E perante essas perguntas, e de como se vincula à regulação sensorial, surge e os pais. Os pais têm capacidade para fazer a regulação desses estados mais relacionados com o corpo, como sono, fome, ativação, sedação, dor e a temperatura? Bom, aí vemos várias lacunas nos pais em alguns aspectos que depois são observados na análise das crianças que vêm desde muito cedo com essa dificuldade, tanto na alimentação como para dormir, como trabalham, como tudo se regula. Seguinte slide. Marina, 2 minutos, Marina. 2 minutos. E a regulação sensorial, vamos passar para o seguinte, né? Temos que ver a regulação sensorial junto com a integração psique-soma que esta criança tem, ou seja, qual é a vivência que tem no corpo. Vamos continuar. E chegamos a como, a partir da regulação sensorial, ela se entronca com a regulação afetiva. Consegue regular seus impulsos e experiências emocionais no início da análise desta criança, ou no meio da análise, ou 2 ou 3 anos depois? Pode regular a sua autoestima perante as exigências internas e externas? Ajudam
as suas normas e ideias ajudam a reconhecer e tolerar suas experiências emocionais. Eu acredito que estão muito relacionadas nas crianças, regulação sensorial e afetiva nesse vínculo arcaico entre o vínculo mente e corpo. Seguinte slide. Eu não vou falar sobre isso, porque seriam muitos elementos. Peço desculpas pela síntese, porque é bastante parcial, mas todas estas coisas são aspectos em que trabalhamos neste grupo de trabalho. No mês passado foi realizada uma experiência realizada por Bruno Sarezio, de Pelotas, com coordenadores do Uruguai, sobre o processo analítico eram crianças gêmeas, e a partir desse trabalho recente, de há um mês, trabalhamos 12 horas durante dois dias. É muito sistematizado como se trabalha, de que maneira. É feito um relatório que é um dos assuntos sobre os quais nós nos perguntamos como é feito o report, qual é a função do moderador, as dificuldades ao moderar, porque vocês veem, existem muitas perguntas, não devem ser feitas todas as perguntas, devem ser feitas algumas, para poder trabalhar ao longo destas 12 horas de processo analítico, de cobrir o que acontece na análise da criança. Estamos trabalhando nisso com perguntas e com muitas perguntas ao mesmo tempo, trabalhando e realizando isso. Muito obrigado. Muito bem. Muito obrigado, Marina. Alguém tem alguma pergunta? Achei muito interessante e também achei interessante a sensibilidade, como você vai transmitindo, como vocês estão trabalhando com as crianças. Gostei muito. Nós temos 10 minutos para que o público possa participar, fazer perguntas. Vamos lá. Quem quer fazer alguma pergunta? Eu não encontro a mãozinha. A diferença. Uma pergunta, Marina. Eu entendo que o 3LM já é quando o processo terminou, não é? Ou não é esse? Não. O 3LM é aplicado em qualquer paciente ou analista que interesse ver o seu processo analítico ao longo do tempo, em tempos prolongados. Não tem que terminar, ao contrário. Pode ser uma análise em andamento, que, é claro, foi muito rico, porque o analista pode ver pontos escuros que antes não via, pontos cegos. Existia um tempo em que o analista estava trabalhando os aspectos mais do vínculo materno e, de repente, não existia a figura paterna, não incluía. Então, aí é quando se descobrem pontos escuros ou cegos num desenvolvimento de um momento analítico. A minha pergunta era se você tem como alguns eixos, eu vi que você administra as perguntas e alguns aspectos que poderíamos considerar a partir do início do tratamento, bem do início, para ir registrando, documentando no início do tratamento. Eu acho que o modelo 3LM não só tem a sua conceitualização teórica, mas também tem as perguntas sugeridas e está publicado. É claro que isso está à disposição de todos. É como um guia, não é uma coisa... É um guia que deve nos ajudar como analistas a repensar o nosso trabalho e processos analíticos. Por isso, guia, o que quer dizer é que eu posso pegar um aspecto e deixar de lado o outro. E isso está bem que isso seja assim, porque não se podem fazer todas as perguntas que temos. Escolhemos algumas para poder trabalhar. Por exemplo, é muito importante a pergunta que nós fazemos no nível 1 e
como a criança usa o analista, como a criança usa o corpo do analista. Pode pegar daí, pode tomar. Existem perguntas genéricas que nos ajudam a ver como vai se desdobrando o processo analítico, e na minha experiência, pelo menos, isso foi de muita aprendizagem, não só para quem trabalha com crianças. Recentemente, a experiência que o Bruno teve em Pelotas, havia analistas que nem eram infantis, eram de adultos, em contato com infantil, com precoce. É uma coisa que ajuda muito na análise, na formação analítica. Acho que é muito valioso. Não sei se o Bruno quer fazer algum comentário. Com o Bruno, trabalhamos ao longo de muito tempo. Eu gostaria de acrescentar que, por exemplo, está em andamento uma possibilidade de um working party, de um material que foi usado em um working party e as consequências, as repercussões do mesmo material em um novo e próximo working party também. Então, é uma questão constante e vai se acrescentando ao que já foi discutido sempre. Bruno, tú decís, bueno, la parte de seguimiento, Bruno, eso también es muy bueno. você fez o acompanhamento, claro. Como que se O tomó, por eso acompanhamento é los muito reports importante, y porque hacer el report, por isso os se hace relatórios del e fazer o trabajo relatório que é grupal del realizado grupo, do que no es del trabalho analista, es cómo el grupal do grupo, que não é do discutió analista, en sus é como aspectos, o qué es grupo lo que vio de discutiu positivo, qué es lo que nos vio de seus negativo, qué es aspectos lo que o no que viu de cambió, positivo, o que viu de cómo el negativo, grupo puede o que ver não ese mudou, paciente. Y eso nos como o permite un grupo aprendizaje pode ver esse enorme paciente, o que nos y hay permite un uma aprendizagem seguimiento de ese enorme. paciente que el analista le Existe um interesa, acompanhamento ver, desse bueno, desse vamos a ir paciente, viendo cómo que a quem retrabajó o interessa no, o cómo analista, escuchó, e vemos porque como eso retrabalhou ou não, ou como escutou la o que trabalhou. repercusión es una mirada hacia el proceso A analítico. repercussão Proceso é analítico del tiempo. realmente é um processo analítico ao longo do tempo. Eu queria fazer uma pergunta, se for possível. Claro. Realmente parabenizo vocês porque é muito interessante. Muito interessante porque amplia, não sei a microscopia, eu acho que mais que isso, é uma visão mais panorâmica do que foi trabalhado com as crianças. Eu queria perguntar se vocês pensaram nessa visão, nesse projeto e nesse processo que vocês estão fazendo. Vocês pensaram nos adolescentes, em que a questão é muito mais complexa, eu a entendo, e mais na época em que vivemos, em que os dispositivos eletrônicos são os que comandam a vida. Eu queria fazer essa pergunta porque, em definitiva, todos trabalhamos com crianças. Sim, é verdade. Eu acho que nós observamos o 3LM de adolescentes como o modelo de adultos. Não sei, Bruno, se quer dizer alguma coisa, nós vimos como modelo de adultos. Não houve um desenvolvimento específico que pudesse fazer uma ponte entre o modelo de crianças e o modelo de adultos para poder fazer uma aplicação mais precisa na adolescência com outro tipo de questões que ocorrem nessa etapa da vida. Não, mas está em aberto para que ele seja desenvolvido. Acho uma excelente ideia, mas alguém tem que se encarregar de fazer isso, é claro, para poder pensar essa ponte. Acho que seria muito bom. Muito obrigado. Esse aspecto que eu acho muito importante é que essa passagem do nível descritivo, como fazemos novamente no processo analítico, para poder olhar com outros olhos, outro olhar, as diversas dimensões do que mudou. Porque existem grandes surpresas de crianças que mudam em uma dimensão e não em outras. E não vemos isso até que nós não vemos, observamos isso nesse modelo. Isso, não, pelo menos para mim, não acontecia. Eu comecei a ver coisas que eles não via no processo analítico. Desculpa, Marina, quero advertir que no chat existe uma pergunta
para a Marina, mas acho que é muito bom para esclarecer para todos os grupos. Os fundamentos de cada Working Party, a sua metodologia e a sua história é documentação que a comissão de Working Party tem para todos aqueles que quiserem consultar. Eu digo isso porque existe uma pergunta, Marina, que foi feita a você, mas é para, acho que, canalizar de maneira adequada, dado que a maioria dos grupos há anos trabalha, como o do Cláudio, como o de vocês, como o da Cecília. É importante que sabem que se encaminharem à comissão de Working Party, nós temos toda a documentação e a fundamentação de cada grupo. E se alguém quiser uma explicação mais direta dos coordenadores desses grupos, nós vamos estabelecer o contato com os grupos. Então, por favor, escrevam para a comissão de Working Party da FEPAR e, com muito prazer, vamos enviar todo o material que quiserem. No caso do 3LM, existem muitas publicações. Há 2 livros publicados em inglês, existe um livro em espanhol, mas também está o material está em inglês porque é um grupo interdisciplinar, ou seja, na verdade, de diversas regiões. E existem muitos trabalhos atuais em revistas, mas a maioria estão em inglês. Na Itália, por exemplo, há muitas publicações sobre crianças e regulação emocional na revista italiana. Então, há publicações para quem se pergunta, bom, e qual é a fundamentação de tudo isso? É um longo caminho que demandaria muito tempo. Sim, estão as fontes, não podemos desenvolvê-las. Eu me sinto muito limitado, tão limitada, que eu agradeço muito de se entenderam alguma coisa. Marina, eu gostaria de lembrar que no ano passado foram publicados 2 trabalhos no International de 2 estudos multicêntricos com colegas dos Estados Unidos, da Europa e da América do Sul, sobre os casos clínicos de Working Party que seguiram uma metodologia muito rigorosa do ponto de vista da pesquisa. Sim, sim. Vamos passar a palavra a Isabel Mancione e vamos encerrar essa primeira parte, ok? Marina, é uma pergunta mais relacionada se o Working Party, se vocês aceitam um convite, se aceitam algum convite a estar conosco no Instituto de Saúde Pediátrica da DEBA. Existe uma especialização que é Psicologia Clínica de Crianças e Adolescentes. Eu sou a professora de práticas profissionais. Eu gostaria de convidar algum de vocês, uma vez por mês, e temos uma reunião de grupo em que é feita a supervisão de um caso, mas não para supervisionar o caso, mas para fazer isso através do modelo de vocês. É uma pergunta que eu tenho para você, não é um comentário. Olha, sim, estabelecemos. Acho que temos que formular isso para o grupo. Quem poderia fazer isso? Eu acho que é uma ótima ideia. Houve aplicações deste modelo na Faculdade de Psicologia do Uruguai. Este modelo também foi usado em linhas de saúde mental, não na análise, mas são tomadas as perguntas e se trabalha sobre isso. Mas é necessário tempo. Extrair essa fonte de conhecimento leva 12 horas de trabalho. Então, não é o que poderia superar, o que poderia ser complementado. As perguntas, o processo leva um longo processo da pessoa com seu analista. Não é uma questão feita às pressas. E como todos os working parties têm uma carga emocional, porque você trabalha como paciente, estamos aí, de maneira muito forte. Bom, muito obrigado, estou te ouvindo e continuamos em conexão. Leo un momento el chat.
Bom, eu leio um momento o chat Peter deletrar a técnica que a Marina está mencionando, que é o modelo 3LMM de crianças. Estamos no certo. Também dizendo que na revista Uruguai de Psicanálise também há trabalhos publicados e existe um acesso online. Patrícia Singer diz, Jamar, só um segundo, só um minutinho, Jamar, porque já passamos da hora. Bom, Marina, a última vez que eu tive a oportunidade de escutar sobre os avanços do 3LM em crianças foi em outubro de 2023 e constatar hoje como o modelo foi evoluindo e que tão vivo ele está. É um work parte me gerou uma emoção muito particular. Achei interessante como foram avançando, acrescentando, revisando, e acho que é tudo. É a primeira vez que eu posso constatar em um working party. Eu também pensava no que estão propondo, agora está o adendo de como a criança joga com os gadgets, os dispositivos tecnológicos. Eu perguntava, porque ao contrário do jogo, entre o jogo tradicional e o jogo com o dispositivo, quanto tempo de tela ou qual é a relação com a tela, além do jogo, é estabelecida na criança como variável também interessante para pensar. E aqui, em termos de uma conjetura imaginária, acho tão interessante que o 3LM também tenha a vertente de adultos, que como seria interessante poder fazer um acompanhamento de uma criança que eventualmente fosse adulto e que também pudesse ser feito o mesmo 3LM com essa mesma criança que em algum momento trabalhou para constatar também essa evolução do processo para a idade adulta, inclusive para pensar o infantil, não só em termos de uma etapa vital, mas também de um núcleo psíquico presente no adulto. Acho que a potencialidade do modelo é sensacional e bom, e queria transmitir um pouco essa impressão. Perfeito, muito obrigada. Bem, temos que ir encerrando, então. Muito obrigada, Marina. Obrigada a vocês. Obrigado pelos que participaram e que, nesse momento, estão aqui ainda conectados. Passamos para o próximo modelo, que são teorias inconscientes na mente do analista, um trabalho coordenado pela Cecília da Roças. Bruno, você gostaria de adicionar alguma outra coisa? Não. Podemos continuar. Sim. Muito bem, obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado por estarem. Obrigado também, Maridel, pelo convite. Eu vou dizer, então, que como coordenadora de crianças e adolescentes da FEPAL, a ideia é que possamos pensar nessa continuidade entre os aspectos crianças, adolescentes e adultos, que nós estamos trabalhando muito na formação integrada. E é um prazer muito bom ver isso. Estou muito contente de que isso esteja acontecendo e que se fale em diferentes ambientes, além dos que nós trabalhamos. Muito bem, agora vou apresentar o nosso modelo de Working Party. Bem, esse modelo que gerou o Dr. Samuel Sisman há muitos anos são as teorias inconscientes da mente do analista. Por que as teorias inconscientes na mente do analista? Bem, como working, nós nos focamos, diferentemente dos outros, como objeto de estudo é a mente do analista, porque acreditamos que faz parte da sessão, há uma intervenção com o seu inconsciente, não apenas com o inconsciente reprimido, mas também com questões do inconsciente não reprimido, que fazem parte da sessão. E, cada vez mais, claro, acredito que na psicanálise vemos essa
a importância da personalidade do analista para os momentos importantes que está atravessando e que, de alguma forma, nós deixamos de lado, mas surgem durante o trabalho. E acreditamos que faz parte também da responsabilidade nos focarmos nisso. Vou falar de coisas muito simples, as teorias. Então, teorias parece um termo muito importante, e, na verdade, não estamos falando de teorias inconscientes, nem teorias autorais, mas teorias de baixo nível, o perfil epistemológico e modelos das teorias sexuais infantis. São os estadios que podem intervir e que fazem parte da sessão do lado do analista. Bem, passamos então para o próximo slide, por favor, Sophie. Os participantes, bem, somos de diferentes regiões, eu estou na coordenação agora, a Valéria Appel, da Associação Psicanalítica de Buenos Aires, Vitória de Córdoba, Tânia Estrada, da Psicanalítica do México, Patrícia Penhalillo, da chilena, e Eugênia Valdez também, da APCH. Bem, somos pessoas de diferentes países, estamos acostumados a nos reunir semanalmente online. Isso facilitou muito durante a pandemia, porque nós nos encontramos semanalmente online, vamos completar 10 anos de trabalho em breve, e fazemos isso todas as semanas, e 10 anos de trabalho foram de trabalho contínuo. E o que fazemos nos encontros? Bem, revisamos materiais clínicos, tentando ver, então, se podemos nos aproximar essas teorias inconscientes. Também estudamos questões teóricas que necessárias para aprofundar no método e também para revisar os eixos de trabalho, e, nesse sentido, que trabalhamos dessa forma. Próximo slide, por favor. Bem, como podemos nos aproximar a estudar a mente inconsciente do analista durante a sessão? Bem, com o mesmo método que trabalhamos na clínica com o paciente, mas temos alguns pontos nos quais nos baseamos e tentamos fazer, a partir daí, as inferências. Um muito conhecido, que é a transferência e a contratransferência, esse jogo que surge, e outro é o fato selecionado, que pega o analista de tudo que vai surgindo ou falando o paciente, que é uma pontualização de Bion. Outro dos pontos, o eixo de pesquisa, é a biológica de Mate Blanco, que tem um trabalho muito especial relacionado com a teoria de Bion, mas que traz um inconsciente com diferentes graus, e vamos, então, do mais assimétrico, e na medida que aprofundamos, vamos para áreas da mente com maior grau de simetria. Então, é quando podemos ver esse jogo entre os aspectos da mente do paciente e da onde responde o analista, a partir da onde, em função do que surge do paciente. Outro dos eixos são os estilos de comunicação de Lieberman. Vocês sabem que Lieberman faz uma diferença entre os estilos, buscando estilos complementares do analista que podem favorecer o processo ou que, às vezes, jogam contra o processo. Por exemplo, um paciente com um estilo muito narrativo, com aspectos obsessivos, e o analista responde nesse mesmo nível, bem, haverá uma tendência a entorpecer o processo. Então, temos que revisar esses estilos de comunicação, vai nos mostrando como funciona o analista em relação ao processo. Próximo slide, Sophie. Bem, em relação à metodologia de trabalho, pedimos os materiais com antecedência, temos uma consigna que sempre falamos, né? Pedimos uma apresentação do paciente, não mais de 2 páginas, e 2 ou 3 sessões de materiais específicos em relação ao que fala o paciente, a intervenção ou a interpretação do analista. Pedimos que sejam numeradas para facilitar
o trabalho, quando trabalhamos já com o grupo. Posteriormente, fazemos um contato com o grupo prévio à reunião, antes, com antecedência, claro, enviamos um e-mail, falamos de como será a tarefa, os intervalos que teremos, solicitamos um compromisso para que haja participação durante todo o working, o trabalho, porque às vezes é ao meio-dia e, de repente, o outro dia não podem voltar. E na tarefa grupal, isso, sem dúvida alguma, tem uma interferência importante. E enviamos também bibliografia básica, né, para que possam ler e poder entender já o tema em relação ao nosso trabalho. Durante o Working Party, pegamos alguns minutos para falar do que trata a tarefa e passamos depois a fazer a leitura do material, para que os participantes possam perguntar para o analista qualquer dúvida que tenham em relação a essa apresentação, alguma questão que tenha ficado aí sem entender, principalmente jargão que possa surgir dos diferentes países, e pedimos também ao apresentador que permaneça silenciado durante o working. Ele não vai poder fazer intervenções, ele só escuta e começamos com o trabalho do grupo. Nós lemos a apresentação, trabalhamos sobre isso, depois a primeira sessão, etc., etc. E continuamos com a linha de trabalho. E é muito importante, ou serve muito, ler as intervenções do analista, para ver, então, de repente, como é essa linha. Às vezes surge um loop que não permite sair dessa ideia, então trabalhamos com isso. Meia hora antes de finalizar, passamos a palavra para o apresentador, para que fale de sua vivência, se percebeu que estivemos próximos, qual a aportação para o grupo. Escutamos, então, de forma geral, é um trabalho muito mobilizador para o apresentador. Posteriormente, temos uma questão que ainda não é oficial, mas surgiu dos apresentadores, é ter um encontro 15 dias posteriores, porque, de repente, no primeiro impacto, eles se sentem muito comovidos com o que surge no grupo. Há ideias que as sentem mais próximas, outras mais longínquas, mas em duas oportunidades, os analistas, apresentadores se comunicaram conosco para falar do impacto e quanto os tinha ajudado isso posteriormente. Então, pensamos deixar isso como sistematizado dentro da metodologia de trabalho. Próximo slide, Sofia, por favor. Sobre as atualizações desse ano, de 2025. Bem, nos encontramos com o Fernando Aral, ele é um analista chileno, conhecedor da teoria de Mate Branco, falamos com ele, aprofundamos sobre a lógica. E tivemos também um outro encontro com a metodóloga Clara Coria, que ajudou a aprimorar e sistematizar alguns pontos no trabalho. E começamos a fazer uma coisa que já fazíamos, porque nós estudamos previamente os materiais antes de chegar ao working. Nós temos as nossas próprias teorias que surgiram dessa leitura. Então, posteriormente, temos a possibilidade de revisar a teoria com que surge no grupo do Working Party. E essa possibilidade, então, de que possam se sustentar as nossas teorias, podemos ter isso como uma forma de validar o nosso método, ver o que acontece com os diferentes grupos. Próximo slide, por favor, Sofia. Os nossos trabalhos durante esses anos, entre 24 e 25, porque nós nos reunimos também em 23, numa reunião muito semelhante a essa, no Congresso Argentina de maio de 2024, tivemos um working party presencial de 8 horas,
Cada vez é mais difícil sustentar as 12 horas, como falava a Marina, né? Ter uma noite intermediária que é de muito valor, mas às vezes os espaços, os tempos, na verdade, são curtos, é difícil. Tivemos também, fizemos parte do Congresso da FEPAL, em Rio de Janeiro, em outubro, 8 horas, de forma presencial. Fomos convidados também para um seminário em Córdoba, para mostrar, apresentar o modelo. O encontro foi mais breve, de fato, de muito valor. Nos aproximamos a alguns aspectos inconscientes do analista que estavam aí, surgiam no processo, e também em Mendoza, que é a sociedade que eu pertenço, no simpósio desse ano, um dia prévio, fizemos um working de 8 horas de forma presencial, foram então as atividades desse ano. Próximo slide. Bem, uma das modificações do modelo original, o Samuel tinha como consigna trabalhar com materiais de pacientes neuróticos. Nós, como grupo, ao termos uma psicopatologia mais dinâmica, mais espectral, onde há diferentes aspectos da mente em qualquer paciente que possa intervir, bem, incluímos, então, materiais não apenas de pacientes neuróticos, mas também limítrofes. Ainda não podemos dizer nada, mas vemos, sim, que há diferentes anseios que são apresentados na mente, ou se apresentam na mente do analista, dependendo da patologia do paciente. Próxima slide, por favor. Bem, desenvolvemos também um laboratório para testar o método em diferentes formatos, porque uma das coisas importantes que achamos que tem um método que surgiu como conclusão quando tivemos participamos dos working, é que os participantes falam que é uma, digamos, uma experiência emocional da clínica psicanalítica, que tem muito valor esse modelo de working. E outra coisa é que pensamos que ter esse contato com a forma em que intervém o analista na sessão é uma questão que faz parte da formação dos psicanalistas. Então, nesse sentido, pensando em como colaborar com os diferentes institutos psicanálise, como fizemos lá em Córdoba, que nos convidaram em algum outro momento, foi também feito em Mendoza, em algum tempo atrás com o grupo da ELAP, as 8 horas online, na verdade, são esgotadoras. Então, isso nos levou a pensar diferentes formatos, que, segundo o que nos ofereceram dos diferentes institutos, fomos, digamos, trabalhando módulos, por exemplo, de 4 horas, outras vezes módulos de 1h30, por 3 semanas. E quanto mais concentrado você trabalha melhor numa tarefa do tipo. Nós comprovamos isso, mas não é impossível, claro, é importante dizer isso, que podemos fazer de diferentes formas. 1 minuto, por favor. Sim, sim. Bem, quando começamos a trabalhar o working, parecia que a mente do analista, quando apareciam as teorias inconscientes, os aspectos próprios do analista, obstaculizavam o processo, ou dificultavam o processo. Vemos, então, que aparecem como formas que favorecem de forma inconsciente o processo, e é um dos avanços que tivemos, que não apenas dificultam, mas, por vezes, até favorecem. Foi uma das experiências que tivemos no Congresso anterior do Rio. Então, de início, acredito que é o último slide, não é verdade, Sofia? Ok, muito obrigada, então, por nos escutarem, e fico aqui aberta para responder as suas perguntas. Obrigada, Cecília. Bruno, perdi você. Eu estou por aqui. Eu estou vendo agora você. Você quer continuar com o público? Ou sigo só? O que preferís?
continuo. Pode seguir em frente, sim, por favor. Bem, então, passamos a palavra para o público. Bruno, você pode me interromper, hein? Isabel Mancione? Isabel? Isabel Cecilia, Mancione? ahí no Sim, tiene los Cecília? cuadraditos ahora. Não vejo você aqui na tela. Ahí está. É, Sabes que yo falando vengo aqui eu del apareço. campo de Muito la bem. educación. Sabe que eu sou Para da área psicología da y luego el educação. Daí eu psicoanálisis. passei para a En educación psicologia e hay depois mucho para a escrito psicanálise. sobre las Na teorías educação, há inconscientes muito del maestro. texto sobre Me e livros sobre sorprendía as teorias que uno inconscientes reportaba do que la mestre, teoría de porque Piaget surpreendia daba que información você sobre Freud, dava teorías informações cognitivas, sobre etcétera, Piaget, pero a la hora de Piaget, actuar Freud, era como mas cada na hora de maestrillo con agir, su librito, ¿viste? Con el librito así. era Así cada que si pessoa ustedes com a quisieran sua consultar, teoria, sobre todo cada en professor com o México, seu hay livro, não é mucha verdade? Então, se vocês publicación, quiserem solo que se consultar, habla en no otros México há términos. En muitas educación publicações, hablan más de mas la falam de lógica outros termos. A interna del educação falava mais maestro da y la lógica lógica de la interna formación. do mestre A mí e a me pareció lógica da muy formação. interesante siempre lo que Então, dijo achei hace super tiempo interessante, de Sigmund, fato eu conheço há que muito estaba en tempo, Abdeba, por porque lo Sigmund tanto, fazia con parte da Eliana Abdeba, Tomasek então, también com a hablamos sobre Eliana esto. Tomaseski também Y falamos de tudo isso, mientras e estuvo la gestión anterior de enquanto FEPAL, a Diana gestão Sack, anterior como da directora FEPAL, de a Comunidad y Diana Cultura, y ahí Sack nuestro era grupo de estudio que diretora hoy de va a Comunidade e presentar Cultura, e un nosso grupo proyecto de estudo, que vai investigó los apresentar obstáculos projeto hoje, internos del analista. pesquisou obstáculos Quizás, internos digo, do sería analista. hora de Talvez eu possa pensar que articular seria um algunas momento cuestiones de que hemos articular investigado con lo algumas que ustedes questões que están nós viendo, que tiene pesquisamos que com o ver que con esto. vocês estão Si te pesquisando, parece bien, porque después tem de muito a consultar, ver. Se buscamos você dónde lo acha tenemos y te lo enviamos. bom, bem, eu Muchas falo com a gracias. Diana e posso compartilhar com você o que nós fizemos. Obrigada, Isabel. Posso falar? Sim, por favor. ¿Quién da la palabra? Sí, Marina. No, Pode falar, Marina. me gustó muchísimo, Cecilia, tu presentación. Gostei muito, Cecília, Por da sua eso apresentação. hice un grupo Eu, hace de muchos años con fato, Abdeba, fiz esse grupo há varias muitos reuniones anos, nos en inícios otra da época. Abdeba, Y me em parece como que se junta mucho, tú dijiste algunas cosas que me parece muitas como reuniões no a passado. subrayar Você en el reuniu sentido muitas de coisas cómo para hay salientar, que uno, no cómo uno sentido tiene que de adaptarse y ponerse como flexible você tem que en se el sentido de adaptar e frente se al pedido flexibilizar que no sentido, hacen los claro, institutos. perante Bueno, a ¿qué es lo que se puede solicitação hacer con dos este instituto en este institutos. O que momento que podemos acabamos de fazer com hablar? esse Porque instituto esto nesse de la momento, flexibilidad né? es Isso da un buen punto flexibilidade, para sem pensar dúvida alguma, é um bom de qué ponto para manera incluimos pensarmos diversidad. de qual Otra forma e cosa que como sentía que poderíamos cuando incluir. Outra nosotros questão trabajamos que con el eu tercer nivel, justamente hacíamos penso este quando análisis trabalhamos de com o las terceiro nível, interpretaciones, na verdade donde fazemos a intentamos análise ver das a través interpretações, del análisis, onde porque tentamos el ver método ustedes através hace da análise, porque o minuciosamente método de la vocês descripción faz de las interpretaciones. minuciosamente a Intentamos hacer descrição eso en das el tercer nivel interpretações. con Nós el tentamos fazer estudio isso no terceiro nível do mirando cuál es el 3LM, foco del analista. ¿Cuál es la olhando, diferencia? vendo o Y foco, ahí a sí me abordagem parece que do esa analista. diferencia de pronto en Então, el método acho de que ustedes uma y de otros diferença es que em hay un relação ao seu énfasis método desde el lado del é que paciente. há ¿Qué uma es lo que le pasa al ênfase que do paciente? ¿Qué lado do transforma al paciente, o que paciente acontece con com, ese com o análisis, con paciente, ese o que resultado? transforma No o es la paciente mirada com esse solo analista e com del essa analista, análise. Não é es apenas un o énfasis olhar do importante en los analista, working que é uma parties. ênfase importante de Me parece muitos que ahí working quizás ya parties. tenemos Acredito que una aí poderíamos diferencia estabelecer, digamos, uma importante diferença para salir de com todo esse este olhar. trabajo. Me Claro, parece riquísimo el é o que trabajo. também temos em comum, né? É muito Gracias, rico o Marina. trabalho que vocês estão fazendo. Y Muito quería decir obrigada, algo obrigada. cortito en relación a esto para que no se me pierda. Muito curto em relação a isso, para não perder a Creo que esto ideia. que decías de cómo influye O que el analista você en el comentava paciente de o el como paciente en el analista, influencia o ha analista no pasado a veces, paciente e por ejemplo, vice-versa, recuerdo en un modelo acontece, por donde exemplo, eu el lembro no analista estaba muy modelo preocupado por un onde o problema propio analista de se salud preocupava muito por um problema e próprio hizo de una saúde modificación en el e encuadre fez uma debido del paciente, que modificação tal no vez se hizo en otro enquadramento, momento, a pero que un solicitação do poco tenía paciente, que claro, que ver, não teria ¿no?, con feito em outro también momento, cuidar mas su isso propia tinha a ver salud. com Entonces, cuidar a son sua própria pequeñas saúde. Então, intervenciones que a são veces vemos pequenas las consecuencias en intervenções el que, por paciente, vezes, pero que vemos están as motivadas consequências por no una pacientes, emocionalidad mas que propia estão, que el analista digamos, está surgem percibiendo por en ese uma momento. emocionalidade Entonces, própria do analista. ver esto, Então,
digamos, ver como isso pode mudar, como pode ir numa linha interpretativa, nos parece muito importante. Então, o foco é do outro lado, então. Obrigada, Cecília. Cláudio, tem a palavra agora. Muito bom dia, muito obrigado a Cecília e Marina pelas suas apresentações. Gostei muito de ambas e lembro com saudades de Chiche Eastman, porque eu convivi com ele e eu acompanhei muitos dos seus desenvolvimentos. Então, a questão é como vamos vendo, eu vou apresentar o próximo. Existem muitos pontos de coincidência e outros pontos de divergência, mas acredito que a importância do que você está apresentando é precisamente que seja possível ter acessos à mente inconsciente e poder trabalhar com essas teorias que se desenvolvem de maneira progressiva na mente de cada um de nós. E também nas duas apresentações, eu fiquei muito bem impressionado com os desenvolvimentos que são feitos à medida que o tempo passa e novos achados aparecem. Ou seja, são teorias em desenvolvimento, são métodos que claramente se desenvolvem. Parabéns. Muito obrigado. Você quer dizer alguma coisa, Cecília? Não, vamos continuar. Diana? Um pouco pegando o que foi dito antes, eu gosto de colocar ênfase, eu gostaria de colocar ênfase, Cata, adorei, claro, as duas exposições foram muito claras em como é difícil aprender e ensinar psicanálise, e acho que essa ideia de levar os working parties para os institutos no formato que for possível, eu achei realmente muito importante, porque é difícil isso de fato, entrar na experiência da análise. Uma parte é a formação contínua, que tem a ver, esses working party, esses novos desenvolvimentos que o Cláudio contava, tudo o que diziam os que me antecederam. Eu acho que é muito importante o que é importante é levar isso mesmo no formato reduzido, na forma que seja possível, para os institutos de formação, porque acho que é muito motivador para os analistas em formação e é muito importante que a aprendizagem seja a partir de outra perspectiva e que tem a ver com o que acontece com a mente do analista durante a análise. O que acontece com a mente dos pacientes é o que estamos acostumados a pensar, mas o que acontece com a mente dos dois? Acho que essa é a transmissão da experiência emocional de uma análise. Isso é realmente muito importante. Diana. Maria Angélica, você gostaria de fazer algum comentário pelo que a Diana trouxe? Eu gostei muito das duas colocações e em uma sociedade europeia onde nós fizemos uma ou duas apresentações de working parties, ela introduziu no currículo da formação de psicanálise dos candidatos e em cada ano eles fazem um working party de 3LM como parte do ensino. E uma experiência pessoal minha foi a seguinte, que como as pessoas desfrutam, aproveitam de estar em um grupo que não pertence à sua pequena igreja mais conhecida. Então, existe uma vivência de abertura que coloca as pessoas felizes. É uma constatação muito frequente na nossa experiência. Acredito que revitaliza, refresca, como vocês dizem, é muito interessante. Obrigado, Bruno. Última intervenção do Oscar Elvira. Muito breve, por favor, porque já estamos passados com os nossos... Então, eu vou participar em outro momento. Muito obrigado.
Vai em frente. Não, eu queria unir as duas apresentações que eu achei muito interessantes. A primeira sobre a relação da criança e a mente e o corpo, e a segunda sobre as teorias inconscientes na mente do analista. E eu pensava, porque participei no Rio do Working Parties de Teorias Conscientes da Mente do Analista, e como é interessante tudo que foi trabalhado, e depois o analista que apresentou o trabalho trouxe um livro de desenhos que era feito, de trabalhos que fez sobre o Freud. E o que eu gostaria de perguntar é que a mente do analista inclui o corpo do analista também. Por exemplo, quando a Cecília diz que um analista adoeceu e trouxe alguma coisa para a relação com o paciente, como está trabalhando o jogo do analista, tanto no que recebe do paciente quanto do que ele transmite para o paciente, que na análise de crianças seria uma coisa muito primitiva, pelo que a Marina disse. Essas questões que são transmitidas com o corpo e que buscam ser simbolizadas, no melhor dos casos, através da palavra. Então, acredito que é uma excelente inclusão a que foi relatada recém pelas umas modificações, e pensar também em pacientes psicossomáticos ou que têm uma linguagem corporal. Obrigado. Muito bem, muito obrigado. Vamos ter que terminar este bloco. Vamos passar agora para o seguinte modelo, o método Feinberg, a escuta da escuta, coordenado por Cláudio Eisig e Sérgio Leukovic. Bom, o Sérgio Leukovic não pôde participar, envia saludos, assim que eu vou ler o nosso relatório. Espero que possam acompanhar em espanhol. Está disponível? Está disponível em espanhol? Sí, ahí Sofía mandó que hay que apretar el mundito y hace la traducción. Sofia disse que tem que apertar o mundinho e fazer a interpretação. Enquanto você entra nessa parte técnica, Cláudio, sim, o Sérgio avisou que você ia representar o seu Working Party, mas eu não queria perder a oportunidade, em nome de todos nós e da comissão, de te parabenizar pelo título de doutorado em Lisboa. Realmente é um prazer para todos saber se você está desde o início dos nossos grupos de Working Party e que você tem recebido o título como você merece. Não queria deixar de comentar isso. Muito obrigado. Bueno, cuando ya está la traducción. Ok. A partir de quais pressupostos teóricos ouvimos, compreendemos e avaliamos o trabalho clínico de um colega? A resposta é que, com frequência muito maior do que imaginamos, pensamos no material clínico a partir de uma única teoria, reconhecida ou não. Assim, julgamos se o colega trabalha ou não de acordo com a nossa teoria, sem nos perguntarmos se o seu trabalho se baseia em pressupostos teóricos diferentes, frequentemente desconhecidos para nós. Passemos agora ao estilo de trabalho que propomos aos colegas, com base nessa experiência criada e desenvolvida por A.I.D. Feinberg a partir de 2001, 2005, e de sua extensa experiência teórica e clínica na Federação Psicanalítica Europeia e que também temos realizado nas sociedades e em todos os congressos da FEPAL e da IPA. Quando tentamos desenvolver novos caminhos para discutir aspectos clínicos, parece inevitável que o façamos com base em nossos pressupostos básicos, pois, como analistas, não podemos deixar de ter uma teoria. Seria uma ilusão imaginar que compreendemos profundamente os pressupostos explícitos ou implícitos do colega que apresenta o material. É inevitável que traduzamos para a nossa própria linguagem
o que o apresentador está tentando transmitir. Cada analista, tradutor, tem seus próprios pressupostos teóricos, com os quais traduz. Então, deveríamos suprimir nossos pressupostos básicos? Isso não é possível. Consequentemente, precisamos co-criar uma linguagem para poder discutir diferenças e compreender como o apresentador trabalha. Com essa ideia, faz parte dos nossos objetivos aprender a reconhecer não apenas as premissas implícitas do apresentador, mas também nossas próprias, pelas quais estamos ouvindo o apresentador e os demais participantes. Então, exploramos o impacto que as premissas teóricas de cada participante têm sobre a discussão do grupo. Para realizar esse tipo de diálogo, colocamos em jogo o que a ID chamou de função escuta da escuta, que no início era apenas para a escuta da sessão analítica. Em outras palavras, ouvimos como cada intervenção na discussão do grupo é ouvida pelos outros participantes. A partir do hiato que existe entre o que o participante pensava que estava dizendo e a maneira como foi efetivamente ouvido, começamos a co-criar essa linguagem. Através de ouvir como cada participante ouve o outro, podemos detectar os mal-entendidos, que nos permitirão reconhecer os pressupostos básicos com os quais cada participante ouve e intervém. Assim, ouvir o mal-entendido é uma ferramenta privilegiada para descobrir as diferentes suposições básicas que lhe dão origem e poder ouvir plenamente o apresentador, reconhecendo as diferenças como tais. O analista, neste método, apresenta sessões divididas em fragmentos sucessivos, o que permite que, ao discutir cada um dos fragmentos, os participantes do grupo... ¿Está bien o está muy rápido? No, está bien. Bien. Está bien. Os participantes do grupo fiquem na mesma posição de não saber, não conhecer a próxima sequência em que se encontrava o apresentador naquele momento da sessão com seu analisando. O material clínico, em geral, uma breve notícia sobre o paciente e 3 a 4 sessões dialogadas, é previamente cortado em fragmentos pelos coordenadores, visando criar no grupo e nas mentes dos participantes a possibilidade de exercitar uma escuta da escuta, como descrito. A pessoa que apresenta o material é solicitado a não participar da discussão, nem responder perguntas, limitando-se a ler os fragmentos, quando os coordenadores sentem que a discussão e as associações do fragmento anterior encerraram. Os coordenadores mantêm o setting do grupo, apontam teorias implícitas que não haviam sido percebidas, destacam ou descrevem os movimentos inconscientes do grupo, estimulam a participação e, de tempos em tempos, também trazem suas associações. Na parte final da atividade, há um tempo para a apresentadora relatar suas observações, sentimentos e ideias sobre a experiência emocional vivida no grupo, responder a perguntas e os participantes têm um tempo para refletir sobre as formas de compreender a articulação entre os modos de trabalhar da apresentadora e os pressupostos básicos subjacentes. A partir do que temos dito, se compreende a necessidade de os participantes estarem presentes ao longo de toda a discussão e desde o início da atividade. O método na América Latina. Após o seu estabelecimento inicial e desenvolvimento na Europa, houve um amplo desenvolvimento na América Latina. A ideia Antônio Corel
coordenaram vários grupos que utilizavam um método chamado só escuta da escuta. Fez várias visitas à América Latina e desde 2006, e numa das visitas, incluindo a de Porto Alegre, onde desenvolveu um intenso programa clínico e teórico, coordenou grupos em conjunto comigo e com o Sérgio Lefkowitz, utilizando o seu método. Foi uma imersão da maioria dos membros e candidatos, e, a partir de então, Eizik e Lefkowitz tornaram-se os coordenadores de grupos, utilizando essa metodologia do trabalho original e pioneiro. Aí seguiu-se um número crescente de convites, e esses dois analistas passaram a trabalhar regularmente em todos os congressos da FEPAL e da FEBRAPS, coordenando grupos, além de trabalhar com Feinberg, Corelli e Dieter Burgin em todos os congressos da IPA e em seus programas de pré-congresso. Também tem feito parte de programa da formação analítica e é aplicado em várias sociedades. Ao longo dos últimos anos, temos sido convidados, aí eu não vou citar a cidade, mas aí vocês podem ver que são muitas cidades de vários países da América Latina. Essa presença latino-americana é um trabalho em construção. E nos parece que esta é uma forma amplamente aceita e muito procurada de melhorar a escuta analítica e a capacidade de aprender a ouvir o outro, a si mesmo e ao paciente. Às vezes, e este é um desenvolvimento latino-americano, às vezes observamos que a imersão no grupo produz também uma espécie de revivência ou encenação, enactment, do campo analítico, com expressões da transferência, contra-transferência e fantasias da sessão original de análise, que agora se repete no grupo de trabalho, como se houvesse uma superposição dos campos, do campo analítico original com o campo criado no Working Party. Esses momentos são úteis para explorar a escuta da escuta, os mal-entendidos e também a atmosfera emocional da sessão. Oswaldo Barizon, de São José do Rio Preto, apresentou material clínico várias vezes e, em julho de 2025, coordenou juntamente comigo, em Lisboa, pela primeira vez num congresso da IPA, nosso Working Party realizado inteiramente em português, com analistas brasileiros e portugueses. Aqui me gostaria acrescentar 2 aspectos. Essa não foi uma experiência fácil, porque como temos muitas vezes em los congressos de FEPAL que trabalhar ao mesmo tempo com colegas que apresentam e falam em português e espanhol, aqui tuvimos a experiência de tentar entender o português de Portugal, que dependendo da região, nem sempre é facilmente compreensível. Ou seja, que estávamos vivendo algo similar com o que passa na América Latina. Uma outra coisa que nós chegamos a incluir no texto é o hecho de que este ano, por uma invitação de Oswaldo Barizon, hicimos a aplicação do método escucha de la escucha no projeto Nido del Bebé, um atendimento de populações vulneráveis de gestantes e padres com seus bebês de 0 a 3 anos, que é um trabalho que se faz em São José de Rio Preto, em Minas Gerais. Assim que aplicamos o método em uma sessão, o vídeo de uma sessão realizada por um analista, o bebê e a madre, e tratamos de uma maneira, utilizar o método que hacemos com sessões individuais nessa situação
de família. Tomamos algum tempo discutindo como lo haríamos, si lo haríamos, e o resultado foi surpreendente, tanto para nós. O resultado foi surpreendente, tanto para nós quanto para a pessoa que apresentava o material e os colegas que trabalharam. Sem dúvida alguma, é uma extensão possível essa. O outro aspecto que acredito que seja muito importante é que há uma estimulação na discussão das associações, livres associações, ou associações livres, muito livres, incluindo sonhos, coisas da literatura, filmes, associações pessoais. E quando temos 2 dias, como aconteceu lá em Lisboa, os sonhos dos participantes são apresentados algumas vezes e discutidos e interpretados à luz do que está acontecendo nos processos grupais. 2 minutos, Cláudio. Vou falar apenas 1 minuto. Obrigada. Obrigado. É curioso, é o seguinte, a imersão e as consequências emocionais, segundo os relatos, são muito interessantes. E, para finalizar, nós recebemos também das pessoas que apresentam materiais, follow-ups, onde nos falam e dizem que como mudou a forma de atendimento desses pacientes a partir do trabalho com os grupos. Então, é um trabalho muito, muito estimulante. Obrigado. Muito obrigado, Cláudio. Realmente é uma posição feia essa de estar dizendo o tempo, lamento muito. E obrigado porque a FEPAL nos traz a tradução simultânea, que nos ajuda muito, sem dúvida. Marina pediu o trabalho de Cláudio, se você pudesse enviar. Marina Altman pediu o seu trabalho. O trabalho também tem uma parte clínica em que nós ilustramos com uma sessão de trabalho com um grupo. Muito bem. Bom, fica aberta a participação dos colegas, temos alguns minutos para depois passar para o último modelo. Alguém quer fazer algum comentário? Sim, Isabel Mancione. Sim, Isabel Mancione. Eu sinto um grande orgulho de estar na FEPAL. Tudo que eu escutei até agora, nesta manhã, só fez que eu pudesse tomar consciência do estado da arte na FEPAL, o que se chama na pesquisa estado da arte, ou seja, todos os antecedentes que nós temos de pesquisa, nós contamos até aqui, pelo menos escutando estes 3 tipos de working parties, como um grande corpus documental. É realmente enorme, com um trabalho que repercute na formação permanente do analista, na formação do seu si mesmo singular e do seu si mesmo grupal também. Isso que seja sustentado ao longo do tempo com renovação de membros e abertura daqueles que comparecem a cada congresso, tem um altíssimo valor formativo que vai além do Working Parties e que todos são uma experiência emocional, que é o mais próximo do psicanalista. Eu queria dizer isso. Obrigado, Isabel. Maridel. Sim, eu queria recuperar ou retomar 2 coisas. As palavras de Isabel, saber que a maioria dos grupos que integram os Working Parties trabalham há muitíssimos anos
tem um rigor na apresentação, mas a intenção desses encontros é que nós possamos ser efeitos multiplicadores para divulgar esses conhecimentos na nossa sociedade, para que no dia anterior da inauguração de cada congresso, essa atividade possa contar com mais pessoas que vejam os modelos em funcionamento. E realmente eu não quero deixar de mencionar Cristina Fulco, que foi, de fato, durante a sua presidência, quem mais insistiu para que esses modelos fizessem parte dos seminários opcionais ou permanentes dos nossos institutos de formação. Então, queremos insistir nisso, no que a Cecília dizia, procurar diferentes modelos de apresentação, mas que todos possamos contar nos nossos institutos com algumas destas experiências para motivar os analistas em formação. Obrigado, Cecília de Rosas. Sim, eu queria agradecer também ao Cláudio pela apresentação, porque traz um tema que acho que nos Working são tão especiais, que é o trabalho como em diferentes caixas de contenção ou diferentes continentes, a escuta da escuta da escuta em algum lugar, e a importância do trabalho no grupo. E o que vai ocorrendo no movimento grupal durante o Working, que contribui com coisas que não são vistas, não se veem. No nosso caso, não se vê na análise pessoal, na mente do analista também não, nas supervisões. Nós tomamos muito cuidado de que não seja uma supervisão o que nós fazemos, mas como cada um dos membros participantes contribui uma coisa diferente na visão do que nós estamos trabalhando, e é o movimento da mente grupal que geram coisas diferentes. É isso. Carlos Mesa, muito obrigado. A primeira vez que eu escutei sobre um Working Party foi há alguns anos, de um mestre, Henrique Nunes, e pelo que ele comentou, deve ser esse o modelo naquele ele trabalhava da escuta. Eu suponho, sem saber, não tinha muito conhecimento sobre os outros modelos, não parecia, acreditei que é muito enriquecedor escutar sobre os 3 modelos até agora apresentados, e desse agora que o Cláudio comentou, acho que é muito importante, muito interessante ver isso como discrepância que pode existir entre a teoria e se trabalha na clínica, naquilo que está trabalhando ou não. Acho que muitas vezes é defendido o modelo teórico e é feito na clínica outra coisa, e às vezes, nessa diferença, quando levamos para a clínica, podemos encontrar pontos que podem ser muito mais de encontro para a verdadeira compreensão da teoria e poder conceitualizar um pouco como nós estamos trabalhando. Também eu vou aproveitar Cecília, realmente acredito que são muito interessantes as modificações feitas com a parte das visões, a dinâmica espectral, acho que isso é muito interessante, e os 15 dias de elaboração do analista, que eu acredito que as 2 modificações foi no segundo modelo, para mim foram muito interessantes. Obrigado. Bueno, gracias, Carlos. Alguma outra intervenção ou pergunta? Muito bem, obrigado, Carlos. Alguma outra intervenção, alguma outra pergunta? Angélica, eu gostaria de fazer um comentário. Acho que foi o Marco que perguntou sobre a possibilidade de fazer um working party de alguém teve um working party quando criança. Lembro que no último congresso da FEBRAPSE,
O material clínico era uma análise que teve 2 tempos. No início, a paciente era adolescente e depois se apresentou uma segunda parte, um segundo tempo, que tinha já uns 20 anos, uma jovem. Então, 2 tempos. Tem esse material. E como acontece no Working Party 3LM, é algo que nós chamamos de relatório da discussão grupal, e eu coloco isso à sua disposição, caso você queira, porque seria uma oportunidade de, digamos, de aproveitar 2 tempos discutidos num único tempo, num relatório único. Cláudio, você quer responder? Não, eu concordo. Eu queria lembrar também Henrique Nunes, porque, de fato, convivemos bastante e falamos muito da metodologia escuta da escuta. E uma questão que acredito seja muito importante é que os working parties sejam feitos nos institutos. Nós, de tempo em tempo, somos convidados para trabalhar com analistas de informação, e na minha sociedade, todos os anos, temos uma vez por ano, temos os working parties, que são apenas para os candidatos. Mas é muito interessante que, por vezes, se há vagas, pelo geral, são todas preenchidas pelos candidatos. São os que temos na nossa sociedade, porque são 3 dos working parties que são coordenados pelos colegas da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre. Aceitam que sim, alguns membros. É bem interessante essa experiência, mas acredito que seja uma forma diferente do que é feito no supervisionamento, nos seminários e nas análises. É uma experiência nova. E eu acredito que o conjunto dos working parties, criada na Federação Europeia, foi um ar fresco, digamos, nos congressos e na forma de discutirmos o material clínico, nem como estamos observando aqui hoje. Obrigada. A palavra é para o Igor e passamos já para o último modelo. Bem, para salientar que o modelo de trabalho de working parties, como surge do material clínico e evoca associações de grupos de psicanalistas, fala respeito a uma psicanálise transmatricial. Isto é, às vezes nos perguntam de qual escola de psicanálise você pertence, qual o ramo? E me parece que hoje em dia a psicanálise integrou diversas escolas, diferentes pensamentos. E, sem dúvida alguma, tudo isso ao serviço da clínica psicanalítica. E é com a clínica psicanalítica que nós trabalhamos nos working parties. Muito obrigada. Passamos agora, então, para o último modelo, que é um grupo aspirante para ser um working party aqui na FEPAL. Psicanalistas na comunidade é o nome, coordenado pela Isabel Mancioni e Carlos Tewel. A palavra é com vocês. Desculpa, Maria Angélica, Alian Marcelino está aqui presente. Não sei por que não aparece aqui, não foi nomeado, não aparece o seu nome aqui. Exatamente, sim. Obrigado pelo esclarecimento. Bem, passo a palavra, então. Bem, vou iniciar, então, Isabel. Temos interpretação, a Nica tem a sua parte. Tá bem, ok, então não vamos projetar o PowerPoint. Muito bem.
para que possamos nos ver, então, aqui na tela. Bem, escutam bem? Sim, escutamos bem, Carlos. Muito bem. Bom dia. Muito obrigado, Marina, Cecília, Cláudio, por trazer a história e o trabalho desses 3 diferentes working parties. Eu vou fazer, digamos, uma mini introdução do porquê, qual o motivo para reunirmos num working party. Nós somos muitos os analistas que trabalhamos nos diferentes territórios da comunidade e acreditávamos, juntamente com a Maridel e a Anica, que seria bom trazer a metodologia de trabalho em relação a todos os que fazemos intervenção comunitária, para ter um modelo psicanalítico de intervenção. Quais seriam, digamos, os efeitos psicanalíticos e ter um fundamento também epistemológico, e acredito que um modelo de working party poderia responder, ou poderíamos caminhar por aí para todos aqueles analistas que fazemos intervenção na comunidade. Então, agora se adiciona, pelo comentado pela Maridel, que seria muito interessante que em os institutos haja seminários que possam responder a essas inquietações dos analistas que trabalham além do consultório. Então, acredito que sejam como 2 movimentos que, para mim, seriam sumamente importantes, que aqueles analistas candidatos que queiram se formar tenham a oportunidade de ter seminários. E também o Working Party, onde poderíamos compartilhar e ter um fundamento para pensarmos nos efeitos e como fazer as intervenções a partir de todos os territórios, com tanta riqueza em que temos os analistas, cárceres, hospitais, instituições educativas. De fato, há muitos territórios em que agimos. E também quero comentar que já tivemos uma experiência piloto na SAP há uns 3, 4 meses atrás, onde nos reunimos 15 analistas durante 6, 7 horas, onde trabalhamos com material clínico, que foi uma intervenção numa escola. Na verdade, como primeira experiência, foi uma experiência muito rica. Agora estamos, então, pensando em realizar já a segunda experiência piloto. Eu queria, então, fazer essa introdução e passar a palavra para a Isabel Mancione, para que possa falar mais sobre os fundamentos metodológicos que estamos utilizando para esse Working Party. Muito obrigada. Obrigada. Bem, eu já estive conversando, mas, novamente, bom dia a todos. Obrigado pelo espaço. Nós somos um grupo nutrido. Desse grupo que pertence à diretoria de Comunidade e Cultura, com o nome de Psicanalistas na Comunidade, da FEPAL, justamente pela ajuda, o impulsionamento da Cristina Fulco, que daí surge que o Carlos se propusesse para ser coordenador e desenhador do Working Party para apresentar a FEPAL. O que nos propomos? Bem, realizar uma pesquisa a partir do Working Party focada na análise dos protocolos de intervenção que há a partir dos diferentes programas que pertencem a esse grupo de psicanalistas na comunidade. E também outros projetos convidados,
nacionais e internacionais com os que nós nos comunicamos há 5 anos. São os programas que são desenvolvidos nos ambientes de saúde, educação, emergências naturais, que rapidamente se transformam em catástrofes sociais. Também nas redes sociais, nas prisões e até aí, por enquanto. O objetivo, então, é identificar, tanto das abordagens teóricas quanto dos enquadramentos metodológicos, as características dessas intervenções que nós fazemos, que, digamos, tornam particular o trabalho dos psicanalistas na comunidade, e temos uma metodóloga, desde que nós começamos com o desenho do Working Party. A partir da metodologia, há bastante que nós já estamos trabalhando, poderíamos defini-la como uma escuta ativa, polifônica e multicultural. Desses relatos, das práticas compartilhadas pelos coordenadores e membros dos programas que conhecemos a partir da constituição, da conformação do grupo. E para esse Working Party que nós propomos, fazemos sessões que poderíamos chamar de análise participativa, com um senso horizontalizado. E, a partir da metodologia, nos propomos contribuir para o estudo e a pesquisa das transformações que se produzem ou que são produzidas na prática e nos conceitos psicanalíticos quando nós trabalhamos nas comunidades. Portanto, claro, a incidência de tudo isso na nossa formação como psicanalistas para trabalharmos nesse contexto. Passo a palavra agora para a Nica. Vocês estão me ouvindo? Estão me escutam bem? Sim. Das ações propostas. Só um minutinho aqui que está. Das ações propostas. Então, seria mapear os programas de psicanálise em comunidade nos membros do grupo de estudos psicanalistas na comunidade da FEPAL, correspondente às 3 regiões da FEPAL. A gente pretende realizar um levantamento inicial das características das intervenções que particularizam o trabalho da psicanálise do grupo. Psicanalistas na comunidade, nas 3 provas pilotos estipuladas pela FEPAL, tanto a partir das abordagens teóricas como do enquadramento metodológico. Protocolar as intervenções iniciais, médias e avançadas nesse programa, com o objetivo de organizar um corpo de investigação, criarmos uma estrutura. O campo que a gente pensa é programar programas de psicanálise em comunidades do grupo psicanalista e com a comunidade da FEPAL, e programas a serem convidados. E o âmbito que a gente pretende, que a gente abarca, é saúde, educação, redes sociais, prisões, catástrofes físicas, sociais e regiões conflagradas de muita vulnerabilidade. E agora volta a palavra a Isabel. Bueno, hicimos un supuesto hipotético, digamos, criamos um caso hipotético para a pesquisa e anunciamos o seguinte, que os psicanalistas que atuam na comunidade, fazemos isso em e com as organizações sociais, tanto nacionais quanto internacionais. Claro, a partir de estratégias chamadas colaborativo-expressivas. E essas, digamos, questões promovem a reconstrução dos vínculos de solidariedade, e trabalhamos para a geração ou elaboração de novos problemas subjetivantes que, digamos, vai gerando recursos psíquicos para a elaboração desses assuntos ou problemas que são comuns
entre as pessoas. Até aqui, então, seria o que nós queríamos apresentar. Como comentou Carlos, fizemos um teste piloto apresentando a fundamentação do trabalho nas escolas, que nós fazemos com a Diana, o Santiago, a Marta e outros colegas na cidade de Buenos Aires e na província também do interior, e na Itália, porque nós trabalhamos juntamente com a Itália na prevenção da violência nas escolas. Bem, então, Diana, você gostaria de adicionar alguma outra questão? Temos a Marita, a Mabel, a Dionela também. A mim me gostaria aportar algo. Eu gostaria de dizer uma questão. É muito comovente para mim fazer parte da FEPAL. Pegando o gancho do Bruno, com essa clareza de poder expressar como você se sente de forma tão livre, fora da sua instituição, e como você pode desenvolver melhor ideias em conjunto. Acho muito importante que nós queremos fazer em psicanalistas na comunidade, pelo fato que na comunidade o que trabalhamos é a interação que tem a América Latina entre as suas culturas. Isso é, nós trabalhamos muito na pesquisa em relação aos efeitos da nossa identidade latino-americana, tem tido as migrações, as diferentes etnias e cultos que nos atravessam. E isso, como analistas dentro da comunidade, nos opera numa transformação diferente, tanto para ajudar esses IDs que estão numa situação de uma identidade vulnerável, bem como os próprios analistas, que estamos inclusos a partir de diferentes grupos culturais. Então, é nesse sentido que eu me sinto muito contente de pertencer a essa instituição e acredito que como um grão de areia, como contribuição, a partir do nosso grupo, podemos contribuir com questões, digamos, de uma forma muito humilde, mas com muita dedicação, podemos contribuir para a FEPAL. Obrigada. Bueno, gracias. Gracias por la presentación. Obrigada. Obrigada pela apresentação. Passamos a palavra para o público agora. Diana Zaki. Un poco agregando a esto que decían Adicionando los a compañeros, isso digamos, del que comentavam grupo, meus colegas do grupo, es un fenómeno acredito distinto de que lo que se seja um produce en Europa fenômeno o en diferente do que é Norteamérica, o bueno, no produzido sé, na de Europa ou na Asia-Pacífico, América do como Norte, región Ásia, Latinoamérica, Pacífico, digamos como região se ocupa latino-americana, mucho de la comunidad. trabalhamos muito Me na parece comunidade. que E tiene que ver con que los acho que psicoanalistas isso tem a nos ver integramos com de que os otra manera al psicanalistas nos resto de las integramos de uma outra ciencias, forma de las ao ciencias sociales, restante das que ciências estamos sociais, más as outras ciências propensos a sociais. incluir lo social porque lo Somos mais social nos propensos a atraviesa incluir con o una social, porque o fuerza social, mucho mayor somos probablemente que a atravessados otros continentes, por uma força o por lo menos muito, nos muito hacemos cargo forte de em que nos relação a outros atraviesa. continentes. Ou nos En ese encarregamos disso sentido, também, recordando por lo que traía vezes. Isabel como E nesse sentido, el ejercicio de lembrando o que investigación dizia que hicimos al Isabel interior sobre exercício de pesquisa, a mente de nós los analistas falamos tenía que ver con la posibilidad sobre a incluir la mente dos pluralidad, analistas, ¿no es cierto? que tem a Y ver creo que de a eso estamos muy possibilidade preocupados y de ocupados en América incluir Latina. Y está muy bueno que isto, lo e podamos nós nos mostrar también al ocupamos resto del disso na mundo América e Latina. E é incluirlo. muito bom Como mostrar que isso para o mundo e qué incluir cosas del também essa psicoanálisis parte pueden das coisas enriquecer da al psicanálise trabajo que se podem hace para que enriquecer las o poblaciones trabalho que é vulnerables, feito para que as las populações poblaciones no vulneráveis, as incluidas, populações tengan que não são otras incluídas, posibilidades y possam que ter nosotros estamos outras escuchando. possibilidades. E Estamos que nós escuchando y estamos queremos escutando também. escuchar más. Escutamos e Entonces, queremos eso. escutar mais. Era isso que eu queria Gracias, contribuir. Diana. Pablo Obrigada. Dragoto. Hola nuevamente a todos y Obrigado, todas. Para Pablo mí un gusto Gravoto. escuchar las distintas Muito experiencias. obrigado. Gracias por eso. Yo también me siento Foi um muy prazer orgulloso escutar de todas as pertenecer a experiências. CEPAL Eu me sinto y muito también orgulhoso de de pertenecer al pertencer grupo de à analistas en la FEPAL, comunidad. também de pertencer ao grupo de Voy a ser analistas na breve porque comunidade. entiendo que este no es un Serei espacio breve, para porque entendo que esse não é um justificar, espaço defender
el trabajo en la para comunidad que justificar ou hacemos, lo defender o venimos haciendo, trabalho lo na seguiremos comunidade que haciendo, nós y por suerte fazendo, muy bien estamos alojados en fazendo e vamos FEFAL, continuar que nos ha fazendo, e reconocido por como sorte grupo muito bem permanente, hospedados na FEFAL, que nos sino que reconheceram un como grupo espacio permanente, principalmente mas para que eh, principalmente este é um solicitar el espaço apoyo principalmente en para esta nueva pedir o experiencia de apoio utilizar la metodología de nesta Working nova Party experiência de como usar modo de a formación metodologia de y Working como Parties un Working como Party modo de permanente, formação ojalá lo e logremos, como Working para Party la permanente. transmisión Tomara que y la nós enseñanza consigamos del trabajo fazer de los isso para a psicoanalistas transmissão en la e o comunidad. Yo tuve la ensinamento suerte de dos participar psicanalistas na de la primera comunidade. experiencia Tive a sorte piloto de y participar da realmente primeira fue muy experiência buena. piloto e realmente foi Estamos muito esperando boa. las siguientes Nós estamos porque nos permite esperando trabajar as con seguintes, extensión porque de nos tiempo, permitem con los trabalhar yo he com participado de otros Working extensão de Party también, tempo. Eu já de participei la de outros metodología que presentó working Cecilia alguna parties, vez que lo hicieron a metodologia en apresentada pela un simposio de Cecília, Córdoba uma y vez que fizeram también isso en el num de simpósio especificidad de del Córdoba, método e psicoanalítico também da y son realmente una especificidade do metodología método fabulosa psicanalítico. para la E é transmisión. realmente uma Todo lo que metodologia ustedes han sensacional descrito para a transmissão de tan tudo que bien. vocês Y también es descreveram válido tão para corretamente. esta temática, E também donde é generalmente válido los para espacios que se van esta temática em conquistando que son normalmente más os espaços expositivos, que son más são breves y no conquistados permiten são la mais vivencia que breves permite esta e não metodología. permitem Así a que yo vivência que esta metodologia abogo y permite. solicito Então, firmemente a eu FEPAL que nos apoye en advogo esta e iniciativa. solicito firmemente a que nos apoiem na Gracias, nossa Pablo. iniciativa. Oscar. Obrigado, Pablo. Oscar. Estou profundamente comovido com esta Eu estou apresentação profundamente de comovido psicoanalistas com na esta comunidade, apresentação de porque psicanalistas me na parece comunidade, que ha ido porque madurando desde eu o acho que foi início de amadurecendo FEPAL e a de partir las do distintas início da sociedades FEPAL e latino-americanas de das diversas psicoanálisis, el tema sociedades de la latino-americanas comunidad. de Me psicanálise, a questão conmueve da el comunidade. apellido Eu Marita fico comovido Cajupan, o de sobrenome, los pueblos de las o primeras seu naciones, como se está sobrenome llamando ahora, Cajupan, das antes de la primeiras llegada de nações, como se Colón, chama y que agora, tenemos que antes da incluirlas, chegada do como se Colombo, incluyó la e que negritud temos que en incluí-las como FEPAL foi en incluída el a último congreso de negritude FEPAL. na Me parece FEPAL que no es muy último congresso da importante FEPAL. que Acho hablemos que é muito de importante esta que nós mezcla falemos que tenemos de sobre esta distintas mescla, esta naciones, de mistura que distintos temos de pueblos diferentes que nações, habitan diferentes Latinoamérica, povos y que que los pueblos habitam a América originarios Latina, e que necesitan os povos ser originários más estar ou en el tradicionais pensamiento precisam latinoamericano. estar Hay mais no analistas, pensamento por ejemplo, latino-americano. mexicanos que han Existem abogado analistas, por por exemplo, eso mexicanos, hace que ya advogaram por algunas isso décadas, y me há parece que eso já ya está algumas madurando. décadas, e Y acho que acá isso voy a está dar un chivo. amadurecendo. En el E aqui simposio ahora eu de vou Abdeba fazer uma vamos a propaganda. presentar Agora, no simpósio da Abdeba, nós vamos trabajo apresentar sobre si existe el um psicoanálisis trabalho sobre latinoamericano se y existe a cómo es ese psicanálise psicoanálisis latino-americana latinoamericano. e Van a como é presentar essa colegas de psicanálise Panamá, latino-americana. de Brasil Serão y de feitas Argentina. apresentações dos colegas Bueno, do Panamá, do muchísimas Brasil e gracias. da Argentina. Bom, muito obrigado. Bueno, gracias, Oscar. Mabel Obrigado, Campero. Oscar, Y ya Mabel vamos cerrando, Campero. Maridel, ¿no? E vamos encerrando já. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Não é, Buen Maria? día. Bueno, saludos nuevamente a todos y Olá, a bom todas. dia. Quero saudar Una a cosa todos muy novamente, a todos chiquita, e todas. pero que es muy Uma coisa importante que bem no tenemos que breve, dejar mas que pasar. é bem importante e que não temos que Yo deixar pertenezco de muy lado, não deixar orgullosamente a passar. FEPAL Eu y pertenço después com grande orgulho a à este FEPAL grupo que viene trabajando e desde depois hace a ya este varios grupo que años está y trabalhando já há alguns anos ha recibido con mucho e orgullo el recebeu segundo com premio muito de IPA orgulho o segundo por prêmio este da trabajo y IPA no quiero dejar de mencionarlo por porque la este verdad que es muy trabalho e não quero importante, deixar de mencionar isso porque es porque un é realmente muito reconocimiento importante, porque é um fuerte reconhecimento al trabajo que se viene importante haciendo que en ao comunidad, que es trabalho que mucho, está sendo realizado na comunidade, que é silencioso, muito pero trabalho. mucho. Realmente é um trabalho Así silencioso, que mas para é que muito. por lo menos Então, se para conozca, ¿no? Se que sepa, pelo quería menos decir se esto conheça, nomás. se saiba, eu Gracias. Muchas só queria gracias contar porque isso. nosotros Muito somos obrigado. malísimos en Muito obrigado, marketing. porque nós somos Maridel. péssimos de marketing. Bueno, vamos a tener que ir cerrando. Maridel, gracias por todo. Bom, vamos Maridel. ter que ir encerrando, Maridel. Solo quería
Eu só queria agradecer, em primeiro lugar, à Comissão de Working Party. Tentamos com esta questão, de que exista um representante da Zona Norte, Zona Centro e Zona Sul, de que isto seja, de fato, uma colaboração da nossa parte para tudo o que precisarem. Eu queria agradecer a Maru, a Bruno e ao Luiz o seu acompanhamento, mas principalmente acho que hoje estamos muito felizes que os diversos grupos que fizeram as apresentações, esse espaço deve ser tanto na IPA quanto na FEPAL, um espaço muito sustentado e reconhecido com a seriedade e a rigorosidade em como se trabalha, com o rigor com que se convoca a que cada vez mais pessoas passem por esta experiência. Somos nós os responsáveis de manter esse espaço, cada analista da FEPAL, cada analista da IPA. Então, eu queria agradecer e já vejo colegas de outros grupos de Working Party e convidá-los a que nos acompanhem em abril, para que voltem a escutar aqueles que não tiveram a oportunidade de falar hoje, mas que certamente nos registrarão como se está trabalhando. Bom, um grande abraço a todos. Muchas gracias, buenos días. Muito obrigado. Muito obrigado, muito bom dia a todos. Adiós. Abraço a todos. Gracias. Felicidades.